empresas cumpram, né, com a legislação trabalhista, sempre pensando na responsabilidade técnica, que a gente não corra riscos legais, né? Então, com isso, a gente já tem aí, nesses 28 anos, nenhuma empresa multada. Isso para a gente é de grande satisfação. Esse é o nosso maior slogan da empresa, né? E também essa preocupação latente de proteger os nossos colaboradores, né? Então, ao longo desses anos, a Solos tem se consolidado como uma referência em gestão de SST, onde ano passado a gente atendeu mais de 30 mil colaboradores, esse ano a previsão de 36 mil pessoas passando por nossa empresa. Atendemos mais de 1.150 clientes, nós temos a maior construtora do Rio de Janeiro, cliente nossa, Novolá Patrimar, nós temos shoppings, né, com a gente, Parque Shopping Campo Grande, Parque Shopping Jacarepaguá. Somos apoiadores dos sindicatos, né, dos conselhos, participamos de várias palestras aqui, eu dou muita palestra em relação a isso. Então, a gente sempre buscando aí um compromisso ético, com excelência técnica e, principalmente, com atualização, né? Então, o tratamento da NR1, hoje aqui, que a gente vai falar sobre ela, tem muito a ver aí com essa questão realmente da atualização, e a gente está aqui para justamente isso, para atualizar, mas nos atualizarmos, né? Então, esse tema que nós vamos tratar hoje, que é o riscos psicossociais, e aí eu vou frisar isso, ó, relacionados ao trabalho, tá? E a gente vai falar de riscos psicossociais relacionados a trabalho, não sobre outros riscos psicossociais que não estão relacionados a trabalho, que é um assunto que ganhou destaque nacional agora, com essa nova redação publicada pelo Ministério do Trabalho, e que passa a exigir uma atenção formal de todos nós que trabalhamos na área com SST, seja de composição do SESB, do Serviço Especializado, ou seja, de uma outra, do RH, do DP e tudo mais, né? Então, ao longo desses próximos minutos ou hora, talvez, estou tentando fazer aí para ficar entre 50 e uma hora, tá? A gente vai falar sobre os riscos psicossociais. Agora, é muito importante frisar que é sobre a ótica da NR1, que é sobre a ótica da Organização Mundial da Saúde, que é sobre a ótica da ISO 45001 e da ISO 45003. Uma está junto com a outra. A gente não vai falar de clínica médica, porque os riscos psicossociais dentro da NR1, ela não trata de clínica médica, ela é anterior à clínica médica. A gente está na área da prevenção. O que a gente vai falar dentro da NR1, que vocês vão ser obrigados a fazer agora dentro desses programas de riscos psicossociais, é antecipação, não é clínica médica. A gente vai tratar isso um pouco mais à frente. Vamos falar dos fundamentos legais, normativos que obrigam as empresas a fazerem gestão. Vamos falar de como avaliar, de como documentar, de como implementar as ações de prevenção e qual é o nosso papel. O papel do RH, do DP, o papel do SST, né, dos especialistas ali, do médico do trabalho, engenheiro, técnico de segurança. Eu pretendo tratar aqui de exemplo, trazer exemplos práticos para vocês. Eu já tenho alguns, mas vamos elucidar melhor ali esse tema. Apresentar modelos de questionários, mostrar como a participação do trabalhador é indispensável nesse tipo de avaliação. Vocês vão ver que eu vou falar muito sobre isso também. Que a participação do trabalhador, se não tiver participação, não tem validade esse trabalho em relação ao projeto, aos programas de riscos psicossociais. Porque qual é o foco aqui, né? O foco da gente não é apenas cumprir uma norma, e sim que a gente consiga compreender de forma profunda e lógica a prevenção e como ela realmente pode transformar a relação entre o trabalho, a saúde e a produtividade, tá? Então, dou as boas-vindas a vocês. Eu vou me apresentar agora, né? Assim, eu sou CEO da Solos. Comecei na área de segurança do trabalho há 24 anos. Eu fui técnico em segurança do trabalho aos 16. Nem existia no Senac, essas coisas nem existia aqui, só tinha um curso no Rio de Janeiro. E eu fiz esse curso no Rio de Janeiro como técnico de segurança. Depois eu me especializei mais, né? Fiz o curso superior aí. Sou engenheiro de segurança do trabalho,
sou engenheiro civil, sou perito judicial, focado mais na área de salubridade, periculosidade e aposentadoria especial, faço isso já há mais de 10 anos também. Estou em vários processos trabalhistas defendendo as empresas, tá? É assistente técnico que eu faço, né? Assistência técnica. Tenho MBA em gestão de segurança, saúde e trabalho. Fui professor de matemática, sou professor de matemática, né? Formado pela UF. Dei aula, fui professor concursado do Estado, do município do Rio de Janeiro. Tenho pós-graduação nessa área também. Então, trago essa parte de professor, de licenciatura, para dentro da área DSST, para a gente poder ter ali uma melhor compreensão dentro desses cursos, treinamentos e palestras que a gente vai ministrando aqui. Tá bom? Pode passar aí para o riscos psicossociais e dar mais um clique, dá 2 cliques aí para aparecer a definição. Então vamos lá, gente. O que é o risco psicossocial? Então, como professor de matemática, né, a gente primeiro tem que entender a definição para depois a gente falar sobre isso, né? Então, dentro a melhor definição que a gente tem ali é dentro da Organização Mundial de Saúde, da OIT, né, a Organização Internacional do Trabalho também, que fala que riscos psicossociais referem-se a aspectos da concepção, organização e gestão do trabalho, bem como ao seu contexto social e ambiental, que tem o potencial de causar dano psicológico ou físico. Então vamos lá. Esses riscos, gente, não são problemas pessoais, são consequências da forma como o trabalho é organizado. E esse trabalho, quando ele não é adequadamente gerenciado, ele pode levar a vários prejuízos, né? Você pode criar ali o que já é o mais famoso, é o burnout, você tem ansiedade, você tem absenteísmo, né? Então, quando ele não é gerenciado de forma adequada, ocasiona. E quando ele chega já na criação do burnout, da depressão, já não é mais com a gente. Então, a gente tem que prevenir o aparecimento desse tipo de estresse. Perfeito? Então, já passa aí para o embasamento legal. Então, vamos lá. Aonde a gente está baseando todo o nosso estudo a respeito dos riscos psicossociais voltados ao trabalho dentro da NR1? Primeiro, a NR1 ela começa a falar sobre esse tema quando se atualiza, né, dentro da portaria, tem uma portaria que é a 1419 de 2024, que atualiza o item 1.5 da NR1, que torna ali a expressa obrigação de identificar, avaliar e controlar os riscos psicossociais. Lembrando que os riscos psicossociais já eram tratados dentro das normas, né? Dentro de uma norma. Eu vou falar aqui no próximo slide com vocês mais à frente, mas já era tratado. Não trouxe nenhuma novidade, não, tá? Agora, a novidade, a gente vai falar o que aconteceu de mudança nos próximos slides, mas a gente se baseia ali nessa portaria dentro da NR1. Essa NR1, ela vem embasada, totalmente embasada, dentro da ISO 45001, que mais especificamente, né, dentro da ISO 45003. A ISO é uma norma internacional, né, e a 45003 vem complementar a 45001, que é voltada exclusivamente à gestão de riscos psicossociais no contexto ocupacional. Essa ISO, o que ela faz? Ela vai estabelecer ali diretrizes para a gente identificar fontes de risco, para a gente avaliar as exposições, implantar ações preventivas, sempre com foco na saúde mental no trabalho. Tá? E aí a NR1 ela é atualizada no alinhamento lógico com a ISO 45003. Então, a NR1 ela não vem do nada, ela vem integrada com ISOs internacionais que tratam sobre esse assunto, especialmente focando na definição de que é perigo, de que é risco e medidas preventivas baseadas na exposição organizacional. Então, assim, falamos de NR1, falamos de ISOs. Só que quem é da área do direito, provavelmente, eu conheço vários contadores ou contabilistas que trabalham, que são também advogados, né? Então a gente sabe, e eu como participo também de muita perícia, a gente sabe que no ordenamento jurídico brasileiro
Dentro quem lembra ali, vamos lá pegar aquelas aulas iniciais lá de Constituição Federal, você tem a pirâmide de Kelsen, né? Na pirâmide de Kelsen, o topo do ordenamento jurídico é a Constituição Federal. Então, não existe NR1, não existe ISO que está acima da Constituição Federal. Então, é importante que a gente frise a Constituição Federal. O que ela fala a respeito dos riscos psicossociais ou riscos inerentes ao trabalho, né? Então, tá lá. Na Constituição Federal, no seu artigo 7º, no capítulo 22 ali, ela fala assim que são direitos dos trabalhadores urbanos e rurais a redução dos riscos inerentes ao trabalho por meio de normas de saúde e segurança do trabalho. Então, aplicar os direitos em relação à segurança e medicina do trabalho é uma obrigação legal constitucional, acima até de ISO, acima até de norma, tá? E abaixo da Constituição, acima das normas regulamentadoras, né, você ainda tem as leis, porque você tem a Constituição Federal, você tem as leis trabalhistas e as leis em geral, e depois normas, decretos e tudo mais. Então, a CLT também versa sobre isso. A CLT, no seu artigo 157, inciso 1º, ela fala que cabe às empresas cumprir e fazer cumprir as normas de segurança e medicina do trabalho. E aí vem um adendo aí que eu vou frisar a vocês, que é o seguinte: tem muita empresa que fala assim, eu cumpri com todas as normas, eu entreguei os EPIs, eu dei os treinamentos, eu, 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 eu comprei o adequado, né? Eu fiz tudo o que podia, mas o trabalhador continua sem querer utilizar, a culpa é dele. Olha o que a CLT fala para a gente, ó. Fazer cumprir as normas é uma obrigação das empresas. Então, isso aí não é desculpa. Você pode fazer tudo. Se o trabalhador se negar e for ocasionar alguma lesão, alguma doença no trabalho, porque ele não utilizou, você não pode responsabilizar o trabalhador, visto que fazer cumprir as normas é uma obrigação da empresa, né? E, e com isso a gente fica aí tendo que ter um pouco mais de atenção, e a empresa tem vários critérios, vários instrumentos para fazer com que esse funcionário use, inclusive pode ter até a dispensa ali por justa causa, né? Então não dá para a gente usar esse artifício. Então, esses dispositivos todos, eles vêm obrigar a implementação das normas regulamentadoras do trabalho. No nosso caso aqui, principalmente, a NR1 e a NR17, que são a base legal para o programa de riscos psicossociais. Tá bom? Passa para mim, coloca ali na tela de perigo o fator de risco ocupacional. Então vamos lá. A gente precisa entender o que é o perigo, porque ele é um tema base dos riscos psicossociais, tá? Então, o perigo, ele é um elemento ou situação que, isoladamente ou em conjunto com outros, possui o potencial de causar lesões ou agravos à saúde. Tá, João, e se não houver perigo? Gente, se não tem perigo, não tem risco. Se não tem risco, não há nada a gerenciar. Não entra no PGR. Então, por isso que é importante a gente entender o que é perigo, para a gente saber como elaborar o nosso programa de riscos psicossociais. Tá bom? Isso tudo aí baseado dentro da portaria 1419 de 24. Pode passar, bota lá, vai aparecer assim, NR1 e riscos psicossociais. O que mudou e como implementar com responsabilidade? Bom, muita gente está ouvindo falar de riscos psicossociais agora. E se eu falar para vocês que está na norma desde 1990? Vocês sabiam disso? Então, os riscos psicossociais, eles estão dentro do mundo da ergonomia. Tá? E nós temos uma NR, que é a NR17, que desde 1990, se eu não me engano, é 27 de setembro de 1990, ela já trata do assunto da ergonomia. Então não tem novidade aqui, né? A gente não está falando de uma coisa nova, só está dando luz a isso agora, né? Mas o que tem de novo a ser tratado, então, agora, já que não é uma novidade? É o gerenciamento. Então a gente tem que ter muita atenção, porque
A gente tem que gerenciar agora a obrigatoriedade de gerenciamento dentro lá da NR1, do PGR, do gerenciamento de risco ocupacional, mas os riscos psicossociais relacionados ao trabalho. O que não for relacionado ao trabalho, a gente não vai gerenciar agora. Então, é natural a gente ouvir pessoas falando assim: nossa, eu estou muito estressada, eu estou exacerbada, né? Então a gente vai ter que agora acabar com os riscos psicossociais, a gente vai ter que acabar com o estresse dentro do local de trabalho. Gente, primeiro que a gente não conseguiria fazer. Segundo, que o estresse é extremamente necessário. O estresse, ele é o que nos faz movimentar. O estresse, ele faz a gente aprender. Aí eu falo até como professor. Toda situação de aprendizado, ela vem com estresse, né? Porque você não aprendeu, você fica ali tentando aprender aquela situação que você precisa aprender. E se é algo que você precisa, se você é algo futuro que você precisa aprender, isso já te traz uma ansiedade. Porque a ansiedade é querer viver o futuro, né? Então, por isso tem até um livro que eu recomendo, que é O Poder do Agora, que te traz você para o agora para acabar com a ansiedade. Mas quando você tenta viver esse futuro, tem que aprender e tal, isso já gera um estresse. Mas isso facilita você a evoluir. O estresse é necessário. Só que o estresse tem que ser bem gerenciado. E quando ele é bem gerenciado, ele é um motor para a ação. Ele nos impulsiona a construir. Ele evita perdas, ele busca conquista. Então, nós não vamos vir agora acabar com o estresse dentro do ambiente de trabalho, que é impossível. No ambiente de trabalho, as relações interpessoais, os desafios são inevitáveis. Imagina você ter um ambiente de trabalho sem desafios, sem estresse, porque o desafio é o estresse, né? Como é que você vai lidar com isso, né? É impossível. Então a gente tem que aprender a lidar com esse estresse, porque ele faz parte do desenvolvimento humano. E os riscos psicossociais, gente, eles são reais, eles fazem parte dessa jornada. Não se trata de evitá-los, mas sim de reconhecê-los, de gerenciá-los com responsabilidade. Oi? Como? Ah, tá, tem uma voz ao fundo aí. Pode passar o slide. Vamos para o slide ali de por que falar disso agora, tá? Por que a gente vai falar disso agora? Então, esse porquê, gente, eu não estou tirando do nada, tá? Esse porquê está aqui, está dentro de um guia. O Ministério do Trabalho lançou um guia para a gente fazer o gerenciamento de riscos psicossociais. Tá? Tá lá na página do Ministério do Trabalho. Depois eu posso até mostrar para vocês. Então, o que está escrito dentro desse guia? O que motivou o Ministério do Trabalho a fazer isso? Primeiro, um custo de US$ 1 trilhão à economia global. Tá? Isso aí causou uma perda predominante de perda de produtividade. Olhando para o Brasil, o que a gente vai analisar? A gente pega lá os dados da Previdência Social. Primeiro, o que a gente vai ver lá? Eu peguei os dados mais recentes, estão de 2022. Está lá assim, ó, CID F41. Significa outros transtornos ansiosos. Outros transtornos ansiosos. Representa 3,78% do total de adoecimento. É a terceira maior causa de adoecimento para a Previdência Social, só perdendo para a dorsalgia e para a lesão de ombro. Então, olha a representatividade disso. Tá? Se a gente for mencionar aí episódios depressivos, aí é o CID-F32, e se a gente for falar também de reações ao estresse grave e transtornos de adaptação, CID-F43, que somam, que representam respectivamente aí 2,32 e 2,25% dos afastamentos, se somarmos todos esses que têm referência, que têm analogia a doenças mentais, se somarmos todos esses transtornos, a gente já passaria as doenças mentais para segundo lugar de representatividade, representando 8,35% dos adoecimentos ocupacionais, perdendo apenas para a dorsalgia. Então, olha a representação disso. Tá? E por que isto agora? De 2023 para 2024, nós tivemos 68% de aumento de doenças ocupacionais referentes a
doenças mentais. Então, é por isso que moveu, agora que move ao Ministério do Trabalho, Previdência Social, todos esses entes regulatórios também, a tratar desse assunto com um pouco mais de afinco. Tá? Passa aí para mim, vamos falar de NR1 não trata doença. Pessoal, NR1 não trata doença. Quando a gente quando nós formos produzir um programa de riscos psicossociais no âmbito da segurança do trabalho, a gente não vai falar de doença, isso é competência clínica da clínica médica, que atua no campo do diagnóstico e tratamento com profissionais habilitados por lei. É a medicina que vai falar sobre isso. O foco da NR1 é a prevenção do adoecimento. Nós estamos atuando um passo antes. Nós estamos avaliando as condições de trabalho que podem causar danos e não o tratamento do dano. Então, a gente está vindo antes. Então, eu fico vendo que muitos psicólogos começam a falar, trazendo ali referências da área da psicologia para fazer NR1 dentro da área do trabalho. Está completamente equivocado. Médicos do trabalho trazendo referências da área de medicina para falar de NR1 e querer atuar, fazer questionários utilizando termos médicos para fazer isso. Não é o caso, não é o foco, não tem que fazer isso agora. Isso aí é posterior. Quando tivermos a doença, a gente está vindo no momento antes, tá? Pode passar aí o slide. Vamos para a NR1 ali, baseada na ISO 45001. Então, a nossa norma, ela vem baseada na 45001, porque nós vamos seguir os padrões internacionais de exigência de gestão de risco. O que a ISO fala? Ela estabelece que não há risco ocupacional sem que antes exista o perigo. E a gente já definiu o perigo nos slides anteriores. O reconhecimento preliminar do perigo é o primeiro passo. Mas a gente tem que entender o seguinte: perigo não é risco. Né? Então, assim, a primeira coisa é entender. Então, como assim, João? Vamos lá. Vamos imaginar que a gente tem aqui uma empresa que trabalhe com uma caldeira ou um forno industrial. Né? Então, o forno industrial ligado é um perigo térmico. Né? Mas se o trabalhador estiver trabalhando com a proteção adequada, o risco é mínimo. Ou se a gente conseguir fazer uma proteção de forma que o trabalhador não tenha acesso àquele local, o risco pode ser zero. Então pode não haver o risco, mas o perigo está lá. Você tem, por exemplo, uma subestação, é um perigo, mas você proíbe que trabalhadores entrem nessa subestação. Você eliminou o risco a esse trabalhador. Tá? Então, se o forno, por exemplo, estiver desligado, ou se a subestação estiver desativada, não tem o perigo, está lá. Qualquer subestação é um perigo, mas o risco já não existe. Então, a gente só vai atuar em cima do perigo, tá? Quando houver o perigo. Então, é importante ter essa definição, porque a gente vai falar disso para frente. Tá? Você pode passar aí vamos lá para o precisamos entender a NR1. Tá? Então, primeira coisa, qual é o objetivo da NR1? Aí você vai lá na NR1, no item 1.1, você vai ver qual é o objetivo. Primeiro, está lá, está escrito assim: estabelecer as diretrizes para o gerenciamento do risco ocupacional. Estabelecer diretrizes para o GRO. O objetivo dela é dar diretrizes, baseados, vindos da onde essas diretrizes? Com influência lá da 45001 e 45003 da ISO. Né? Qual é o campo de aplicação? O campo de aplicação são todas as empresas. Se tem qualquer empresa que tem um funcionário registrado, ela tem que fazer o gerenciamento de risco ocupacional. Ela tem que analisar os riscos psicossociais. Tá? Que riscos a gente vai analisar? O risco químico, físico, biológico, acidente e ergonômico. João, e o psicossocial? O psicossocial está dentro do ergonômico, gente. Tá? O psicossocial ele é dentro do ergonômico. Eu vou explicar isso um pouquinho à frente. E
Tudo isso só se estiver relacionado ao trabalho, relacionado à organização. Se não for relacionado à organização, eu não vou avaliar isso, tá? Você vai ter que dar uns 3 cliques aí para a gente ir para o que mudou na NR1 sobre o tema. Vamos lá. O que mudou na NR1 sobre esse tema? Então, olha só. A NR1, ela não tratava desse assunto especificamente. Na verdade, ela não tratava desse assunto. Eu posso dizer que ela tratava quando ela falava de ergonomia, mas não era tão específico. Agora ela está vindo especificamente. Então, a primeira mudança que você tem na NR1, né? Na verdade, a NR1 que vai entrar em vigência posteriormente, né? A gente vai ter uma parte que eu vou falar sobre isso aqui. A primeira é a inclusão expressa do tipo de risco ocupacional. Então, para que a gente evite qualquer dúvida sobre a questão, foi especificado na norma que o gerenciamento de risco ocupacional tem que abranger os riscos físico, químico, biológico de acidente e relacionados aos fatores ergonômicos, incluindo os psicossociais. Ela tem um item que especifica, que eu também vou falar aqui. Tá? Um item, na verdade são 2 itens, mas eu vou falar dos 2 aqui nos próximos slides. Tá? Então, ele especifica dentro da NR1 riscos psicossociais, o que não vinha sendo especificado. Na verdade, a palavra certa seria especificará, né? Porque a norma a NR1 já existe alteração, mas ela não está em vigência. A segunda grande mudança foi a integração entre a NR1 e a NR17. A NR17 já tratava de ergonomia na sua estrutura, e a NR1 agora vem citando essa composição, né? Ela vem estruturando as condições de trabalho. E a NR17, ela tem como base ali cinco principais áreas na NR17. Então, quando a gente fala de ergonomia, a primeira coisa que a gente pensa é o quê? Mobília, né? Ergonomia trata do mobiliário, vamos olhar as cadeiras. É a primeira coisa que se pensa, mas é muito mais amplo. Aliás, os riscos psicossociais estão na ergonomia. Você vê que hoje os riscos psicossociais são muito mais importantes do que o mobiliário. Então, o principal da ergonomia não é o mobiliário, e sim os riscos psicossociais, tá? Hoje. A gente trata também a gente fala ali tá dentro da ergonomia, o trabalho com máquinas, equipamentos e ferramentas manuais. E está dentro da ergonomia a condição de conforto no ambiente de trabalho. Aí você vai falar, por exemplo, dentro da NR17, você vai falar de temperatura, né? Você já viu que você está trabalhando no escritório, tá lá, um quer botar 25 graus, outro quer botar 16 graus, fica aquela briga ali dentro. A NR17 versa sobre isso. Ela fala especificamente qual é a temperatura ideal ali para que você tenha um trabalho adequado. Ela vai falar sobre isso e vai falar sobre os riscos psicossociais, tá? Dentro desse mundo. Os riscos psicossociais diretamente relacionados ao trabalho. Tá? E a terceira mudança vem em relação à probabilidade de ocorrência das lesões e os agravos decorrentes dos fatores ergonômicos. Né? Então, ele vem falando ali, na probabilidade decorrente de fatores ergonômicos. O que é isso? O que é isso? Quando a gente pega os fatores de risco psicossociais relacionados ao trabalho, a avaliação dele tem que considerar as exigências da atividade do trabalho e a eficiência das medidas de prevenção. Dentro da NR1, dentro do PGR, a gente faz sempre uma matriz de risco, tá? É uma obrigatoriedade. Então, agora a gente está pegando os riscos psicossociais e trazendo para dentro desse mundo das matrizes de risco. O que a gente observa dentro dessa matriz? A gente vai olhar ali a atividade e as medidas de prevenção. E vamos fazer uma comparação. Então, se eu tenho uma atividade que tem uma exigência muito grande do trabalhador, eu aumento o risco. Mas se a eficácia das medidas de prevenção são altas, eu diminuo o risco. Mas se eu tenho ali uma atividade que exige muito do trabalhador, mas é ineficaz as minhas medidas de prevenção, e é isso que eu faço no meu programa de riscos psicossociais,
eu tenho um ponto de atenção que eu tenho que trabalhar nele, que eu aumentei ali o meu perigo e eu aumentei ali a minha atividade, a minha condição de trabalho ao risco de um acidente. Então eu vou fazer essa matriz, não só com riscos psicossociais, com riscos de acidente, com riscos químicos, físicos, psicológicos, todos, mas também com riscos psicossociais. É isso que a gente traz agora para dentro da NR1. É isso que agora está vindo à luz, que a gente está tomando esses cuidados, que a gente está agora buscando entender melhor. Tá? É a grande mudança. Pode passar agora para o slide do profissional. O profissional de segurança pode fazer o reconhecimento de risco psicossocial? Pessoal, quando começamos a falar de riscos psicossociais, já começa aquele burburinho de isso aí é um trabalho do psicólogo. Pessoal, nós vimos aqui, já falamos sobre isso, que o psicólogo ele vem posterior. Então, o profissional de segurança pode fazer o reconhecimento? É óbvio. Ele está mais que legitimado por lei. Ele não só pode, ele tem que fazer, ele deve fazer. É atribuição do profissional de segurança do trabalho fazer isso. Tá? Ele tem lei regulamentada que regulamenta essa profissão, a Lei 7.410 de 85, que versa lá, que diz que o engenheiro de segurança é o profissional com habilitação legal para analisar, avaliar, prevenir e reconhecer, controlar os riscos ambientais e ocupacionais. É ele que tem que fazer. É atribuição dele fazer isso. Então, e a NR1, ela vem para prever, ela vem para prevenir, ela vem antes do fato. Nós estamos falando aqui, gente, de PGR, de Programa de Gerenciamento de Risco. Nós estamos gerenciando o risco e não fazendo um atendimento clínico. A gente não está falando de tratamento médico. Nós estamos falando de programa de gerenciamento de risco. Quem faz gerenciamento de risco é um profissional de SST. Não é o psicólogo. Ah, mas eu tenho um psicólogo que tem especialização em trabalho. Beleza, ele tá dentro. O médico de trabalho, perfeito, ele pode fazer. Ou, né, tem que trazer isso. Eu não posso me basear em literatura médica para fazer isso. Não é ali, né? E essa avaliação ela tem que ser atualizada permanentemente, tá bom? Então, deixar isso bem claro aqui com vocês. Pode passar o slide aí. Vamos entender agora. Agora vamos falar da prorrogação da obrigação legal, né? Então, vocês viram aí que foi prorrogado, que inicialmente a nova redação da NR1 incluía de forma expressa, na verdade ela inclui, né? A redação da NR1 ela inclui de forma expressa os riscos psicossociais, tá? Ela estava prevista para entrar em vigor esse ano, dia 26 de maio de 2025, mas passou para 2026. Né? Por que passou? Isso aqui a gente vai tentar entender agora. Tá ali, ó, no segundo, tá lá que a portaria 765 de 2025 prorroga oficialmente a vigência dessa norma para 25 de maio de 2026. Então, aqui vai um ponto técnico importante. Por que esse adiamento, e não só das multas? Porque primeiro eles falaram assim, a gente não vai multar. As empresas têm que cumprir, mas a gente não vai multar. É só... Mas se não multasse, se fosse só assim, não posso multar, mas tem que cumprir, vocês poderiam ainda ser acionados na Justiça do Trabalho. Né? Você tem lá, por exemplo, um funcionário que se afastou por burnout, o perito vai pedir, eu quero o programa de vocês. Já, mas não vou ser multado. Não estou te falando, não falando que eu vou te multar, mas a sua obrigação legal de ter, você tem. Só que aí tem um problema, porque que até mais de 2026, a nova redação ela não é exigível juridicamente, né? Embora já esteja disponível para estudo. E o motivo real desse adiamento, então, segundo o próprio Ministério do Trabalho, é que não se pode manter uma norma em vigor sem a possibilidade de fiscalização efetiva por mais de 90 dias. Se isso acontecesse, seria ilegal. Então, por segurança jurídica, a norma foi suspensa por um ano. Então, ela está suspensa. Tá? Porém, até lá, as empresas precisam utilizar desse período para se preparar, para revisar os processos, para formar os profissionais, adequar seus PGRs, tá?
Você tem que treinar suas equipes, entender profundamente essa mudança. Você tem um ano para isso. Esse prazo, gente, não pode ser uma desculpa para a gente ficar na inércia. E sim, é uma oportunidade para a gente se antecipar a esse problema. Pode passar o quadrinho aí. Vai estar lá assim, como fazer a gestão dos fatores de riscos psicossociais relacionados ao trabalho, tá? Então, como é que a gente faz a gestão disso? Vamos aprender a fazer a gestão disso. Então, primeira coisa, vamos olhar lá o item da NR1, o item 1.5.3.4. Ele fala assim, ó, participação dos trabalhadores. A organização deve assegurar a participação dos trabalhadores no processo de implementação do GRO. É o que está escrito lá. Tá? Quem tiver CIPA, inclusive por meio da CIPA. Gente, tem que ter o registro da participação dos trabalhadores. Senão, você não está atendendo o requisito fundamental legal. Então, olha só, quando você olha a 45.003, ela fala, precisa da participação dos trabalhadores. A NR1, ela está baseada lá e ela fala também, é preciso a participação dos colaboradores. Aí você vai olhar até a LGPD, porque a gente está falando de dados, né? Ela fala que tem que ser de forma anônima, tem que ter a participação. Então, ou seja, tem que ter a participação dos trabalhadores. Se você não registrar, se você não comprovar que os trabalhadores participaram, não tem fundamento legal e você perde todo ali o seu programa de riscos psicossociais. Você precisa fazer a gestão da ergonomia, incluindo fatores de riscos psicossociais relacionados ao trabalho. Essa gestão tem que utilizar dois métodos. Tá? Eu não sei se vocês já ouviram falar, porque isso aí já está latente. Nós temos lá a AEP, que é a análise ergonômica preliminar, e nós temos lá a AET, que é a análise ergonômica do trabalho. Tá? O que é a AEP? Está lá na NR17 isso, já era obrigatório fazermos. Tá? E a NR1, esse programa de riscos psicossociais, ela vem utilizando da AEP para isso. A AEP, a análise ergonômica preliminar, ela constitui uma abordagem inicial. Ela vem alinhada com o gerenciamento de risco ocupacional. Ela vem para identificar os perigos, para avaliar os riscos, para implementar as medidas de prevenção. A AEP, Análise Ergonômica Preliminar, ela é obrigatória em todas as situações. Então, vou criar uma situação aqui para a gente pensar. Bom, se eu tenho que produzir a AEP e ela vai servir de base lá para a minha NR1, para o meu PGR. Bom, vamos supor que a minha empresa ela é de grau de risco 1 e 2, ME, EPP, não tem risco químico, físico, biológico. Eu não preciso fazer PGR. Eu vou precisar fazer AEP? Claro. A AEP é para todas as empresas. O PGR não, mas a AEP sim, tá? Então tá lá, nos termos da NR1, se você for lá no item 1.8.4, vai estar escrito que você precisa fazer. Portanto, mesmo que a empresa não tenha PGR, tem que fazer a AEP, tá? Incluir os fatores psicossociais relacionados ao trabalho. Toda empresa é obrigada. A AET, que é a análise ergonômica do trabalho, que já é uma análise mais aprofundada. Ela vem posterior à AEP. Então a gente analisa, verifica onde tem ali pontos de atenção, vamos avaliar se você identificou que ali precisa fazer um trabalho mais aprofundado, vamos chamar o especialista, o ergonomista e tal, e vamos preparar ali a AET dentro de situações que já estão previstas também na NR17 de ergonomia, principalmente no item 17.3.2. João, e a periodicidade? É anualmente que a gente faz isso? É bienalmente? Aqui na Solos a gente tem uma máxima que a gente fala assim, ó, isso serve para os contadores. Os nossos clientes, tanto dos contadores quanto da segurança do trabalho aqui da Solos, a gente conquista os nossos clientes pela confiança. Eles precisam confiar na gente. Então, a gente não pode mentir, né? Não se pode mentir para os nossos clientes. Então, se a gente fala assim, é anual, a norma fala o quê? Não. É bienal? Não.
Não é anual, não é bienal. Então, qual a periodicidade disso? Então, a norma diz que tem que ser feita a qualquer tempo, a se justificar a necessidade de revisar o seu processo. Ela não dá tempo, ela não diz o tempo. Porém, eu, a Solos, como uma empresa de assessoria, a gente não consegue se responsabilizar por um programa que a gente não faça pelo menos uma análise global anualmente. Eu não assinaria um programa que, pelo menos anualmente, eu fizesse uma análise global. Mas vai ter casos que eu preciso fazer de 6 em 6 meses. Tem casos que eu preciso fazer trimestralmente. Aí vai depender da gravidade daquela atividade. Eu preciso avaliar os processos constantemente. Tá? O programa de gerenciamento de riscos, ele é um programa que ele está sempre em movimento. Ele não é para você botar na gaveta, é para você fazer as atribuições que constam neles constantemente. Ele está sempre em modificação, está sempre em movimento. Tá? Então, a gente vai modificando constantemente o nosso trabalho ali dentro. Então, mas anualmente eu faço uma análise global para entender, para revisar ou refazer o programa de riscos psicossociais. Então, ele não é anual, ele não é bienal, ele não tem nem tempo, mas a gente, como assessoria, faz anualmente. Tá? E principal também é, dentro dessa gestão, precisa atribuir responsabilidades. Tá? A organização precisa atribuir responsabilidade para a condução dessas diferentes etapas do processo. Como eu acabei de falar, o PGR ele tem vários processos, várias etapas, e tem que ter um responsável para fazer essas etapas serem cumpridas. Dentro do próprio PGR tem que sinalizar isso. Então vamos lá. Ó. Nós temos, passa aí por gentileza, que vai tratar aí dos itens 1.5.3.1.4 e dos dois itens. Esses dois itens são os únicos itens que estão citados dentro da NR1 que trata de ergonomia. Tá? O primeiro está ali, que é o gerenciamento de risco ocupacional, deve abranger os riscos que decorrem dos agentes físicos, químicos, biológicos, riscos de acidente e riscos relacionados a fatores ergonômicos. E aí a gente inclui os riscos psicossociais. E a organização deve considerar as condições de trabalho nos termos da NR17, incluindo fatores de riscos psicossociais relacionados ao trabalho. São os dois únicos temas que a NR17, que a NR1 trata, os dois únicos itens que a NR1 trata de fatores de riscos psicossociais, tá? E só entender aí que então, de acordo com a NR1, o risco, né, é a probabilidade de um trabalhador sofrer lesões com agravamento. É o que estava lá na nossa inicial. Tá? Passa aí, vamos lá, vamos falar agora dos não são riscos psicossociais obrigatoriamente relacionados ao trabalho. Então vamos lá. Qualquer interferência, né, no nível de atenção, caiu o nível de atenção, dormi mal, estou tensionado. Gente, isso não necessariamente é referente ao trabalho. Isso pode ser, sei lá, um problema hereditário, pode ser um problema congênito, pode ser um TDAH, pode ser um problema familiar, mas não relacionado ao trabalho. Né? Então, assim, se não é relacionado ao trabalho, não entra no meu programa de riscos psicossociais relacionados ao trabalho. Né? Não estou falando que não tem que ser abordado, mas estou dizendo que dentro do nosso campo de atuação, não entra. A ansiedade e depressão é uma condição clínica. Né? Se for condição clínica que não configura risco psicossocial por si só, não é avaliado ali, mas pode influenciar? Sim. Então, a avaliação e o gerenciamento por profissionais habilitados é de suma importância para que evite essa interpretação errada, para que a gente possa definir o que é relacionado ao trabalho e o que não é. Então, embora a doença não seja o risco, ela pode decorrer dele, né? Então, você tem estado de saúde, hipertensão, hipotensão, cardiopatias. Nada disso está relacionado ao trabalho, né? Pode ser endógeno, pode ser da pessoa apenas, não relacionado ao trabalho, né? É do mundo exterior. Então, não entra na nossa não entra na nossa visão agora. A gente não vai trabalhar em cima disso. O funcionário usa drogas ilícitas, né? As pessoas do local de trabalho, tem gente que usa droga ilícita, droga lícita, consumo de álcool excessivo.
né? É liberdade do colaborador fazer isso. Só que ele está trazendo para o mundo externo, trazendo do mundo externo para dentro do mundo do trabalho. Isso pode ser um fator de acidente, mas não está relacionado ao trabalho. Tem que ter atenção? Sim, mas não é a nossa visão agora. Diminuição da atividade física, obesidade, diabetes, uma mudança relacionada ao trabalho. Ah, acabei de me separar do meu casamento, morte na família, pessoas enlutadas, tudo isso, traumas, tudo isso torna as pessoas mais vulneráveis, mas não é relacionado ao trabalho. Então é preciso que a gente separe o risco psicossocial do risco psicossocial relacionado ao trabalho, desde que haja o perigo reconhecido. Então a gente vai tratar do risco psicossocial relacionado ao trabalho que tenha perigo. E o risco psicossocial geral não cabe a gente, aí vamos tratar isso com o médico do trabalho, né? Perfeito? Passa aí, vamos lá. Risco psicossocial dentro da organização de trabalho. Próximo slide. Então, aumento da taxa de absenteísmo, aí está relacionado ao trabalho. Aumento da rotatividade, falta do trabalho, está relacionado. Diminuição do clima laboral, muita fofoca, intriga, né? Descontentamento, perseguições, assédios, seja ele sexual ou moral, várias formas de violência que tem aí dentro do ambiente de trabalho. Se isso for repetitivo, aumenta o nível de tensionamento, tá? E se o funcionário não encontrar uma válvula de alívio, ele vai somatizando, e isso estoura a capacidade dele de resposta externa. Isso está relacionado ao trabalho, né? A diminuição ali do comprometimento com a organização, tudo isso está relacionado ao trabalho. Perfeito? Passa aí, por gentileza. Então, gente, ó, a gente está falando agora ali, ó, tá na tela de vocês, o guia de informações sobre os fatores de riscos psicossociais relacionados ao trabalho. Isso está no Ministério do Trabalho, esse guia, tá? Dentro desse guia você tem um modelo, tá? Um norte para entender exatamente o que se pretende com a introdução dos riscos psicossociais nesse rol de agentes a serem tratados dentro do NR1, tá? Então, é uma boa referência. Então, convido vocês a darem uma olhada. Eu trouxe até aqui no próximo slide, puxa aí, por gentileza, do próximo slide, fala assim, ó, fatores que possam comprometer o desempenho. Dentro dessa guia tem esses fatores citados, está lá, como exemplo, aí, assédio de qualquer natureza, baixo controle no trabalho, falta de autonomia, está tudo lá dentro desse guia. Então, depois a gente pode dar uma olhada ali também, tá? Para vocês verem o que o guia fala. E vamos falar agora um pouquinho da LGPD, tá? Passa aí, por gentileza. LGPD. Então, tem um slide do LGPD aí, que fala assim, LGPD é riscos psicossociais, né? Então, a avaliação de risco psicossocial envolve dados pessoais sensíveis, tá? Como percepções sobre ambiente, carga de trabalho e relações interpessoais. Então, como a gente está falando de dados, gente, então é muito importante que tenha um anonimato nas respostas. Então, a gente não pode fazer, quando eles derem as respostas, eles podem até pegar, se for um trabalho muito interno ali, desde que tenha autorização do funcionário. A gente não pode divulgar essas informações, né? Então, tem que ter a finalidade clara e preventiva, proibição de identificação individual, segurança e confiabilidade nas informações, tudo isso tem que estar lá, tá? Pessoal, eu trouxe no próximo slide, pode passar, assim, modelos de documentos de NR1. Eu trouxe até para mostrar para vocês, quem tiver alguma dúvida aí, mas eu posso até mandar para vocês também. Tá? Quais são os documentos base aqui? Então quem tiver interesse, pode até procurar o SIDConte, ou então falar comigo mesmo, vou deixar aqui um canal para vocês, que a gente pode mandar ali, explicar a NR1, né? Mas principalmente mandar um questionário, que é o que a gente aplica nas empresas. Então, nós já aplicamos em mais de 200 empresas isso, está super validado. Tá? Esse questionário que a gente aplica, o embasamento dele, ele está embasado dentro do HSEIT, que é Health and Safety Executive Indicator Tool, que é uma base de análise do Reino Unido, que já está super consolidado. Então, a gente usa ele
como base dentro dos nossos questionários, tá? Ele é composto por um conjunto de perguntas padronizadas, distribuídas em dimensões como carga de trabalho, autonomia, conflitos, clareza de papéis, comunicação, gestão de mudança. Então, a gente faz um questionário 100% online, o funcionário responde isso, os questionários. A gente pega esse questionário, leva para dentro dessa metodologia, que é uma metodologia consolidada que usa como base a 45.000, a 45.003 e 45.001 não, porque eles são usados mais para avaliar. A gente usa como base, a Organização Mundial de Saúde reconhece. Então, a gente usa isso, essa HSE, como metodologia de questionário, depois a gente aplica dentro do programa de riscos psicossociais, aí sim baseado na forma de avaliação da NR1, que também está baseada na 45.003, tá? Depois eu passo isso para vocês. Eu ia abrir aqui, mas senão vai ficar o tempo bem corrido aí, mas se depois vocês quiserem e acharem pertinente, beleza. E aí eu tenho aí, ó, adoecimento, para finalizar, o adoecimento começa, último slide, por gentileza, o adoecimento começa no ambiente e a prevenção começa no gerenciamento, tá? Para vocês refletirem. Então, o ambiente causa ali o adoecimento, mas a prevenção a gente começa no gerenciamento. E passando para o último slide, a gente vai ter aí as unidades da Solos e tudo mais. Pessoal, finalizo aqui a apresentação. Eu espero que tenha respondido aí, que tenha sido satisfatório para vocês. Estou aberto para perguntas e o que vocês precisarem. Boa tarde. Sobre o material, você Boa vai enviar por tarde. e-mail? Opa, ó, eu não estou ouvindo bem. Você perguntou se eu vou enviar por e-mail? Não, eu nem combinei como é que a gente faria esse envio, mas eu estou disposto a ser se o Sindiconte quiser mediar isso, ou então eu deixo aqui um contato da Solos. Eu posso deixar aqui o contato da Solos para vocês. Pode ser o e-mail da Solos, que é solosmedical@solosmedical.com.br. Se puder escrever aí na reunião, porque eu não estou gerenciando, mas se puder botar solosmedical@solosmedical.com.br. Ou então para o meu próprio e-mail também, joãocunha@solosmedical.com.br. Solicita ali que a Felipe. gente Meu manda para filho, vocês. João Cunha, tá aí, ó, João Cunha, né? Perfeito. @solosmedical.com.br. Mas se o Sindiconte quiser mediar isso aí, a Sindiconte botou ali já no chat, gente, tá no Obrigada. chat. Obrigado, meninas aí, que vocês são muito rápidas. Assim, E tô aqui para tirar dúvidas também. Alguém tem dúvida? Ficou tudo bem explicado? O que é que vocês têm aí para. no momento eu não tenho dúvidas, não. Eu agradeço pela Ah, então orientação. Eu vou fazer uma leitura, uma tá pesquisa ótimo. para assimilando melhor essa orientação do material. Tá Oi, ótimo. João. É, Oi. opa, desculpa. Responde aí, colega. Aquelas perguntas que já foram enviadas ou tem uma nova? Que eu não ouvi direito, estava meio que falhando. Me faz a Eu pergunta, não por sei. gentileza. Evelyn, você tem aí alguma pergunta que alguém tenha feito? Ou a Eu, gente eu tenho abre umas aqui? perguntas aqui que já me fizeram. Ah, Posso então tá falar, posso ótimo. responder aqui? Pode, Então, ó, me pode. perguntaram assim, ó, quais são os agentes de risco, né, físico, químico, biológico, ergonômico de acidente que podem causar dano à minha saúde, né? Então, assim, aí para a gente responder isso, eu vou olhar lá na NR1, no item 1.5.3.1, que fala sobre os riscos ocupacionais. Risco físico, químico, biológico, ergonômico, que lá vai dizendo o que é o risco físico, o que é o risco químico, o que é o risco biológico. Então, por exemplo, risco físico, o ruído, vibração, calor, frio, né? Químico, poeira, fumo, tal. Esses riscos, eles podem causar danos ali, né? Então, é isso que a gente avalia dentro do PGR, dentro do Programa de Gerenciamento de Riscos. São os riscos físicos, químicos e biológicos. Por exemplo, químicos para falar de poeiras, né? Gases. Aí tem os ergonômicos, que a gente estava falando, que eu até citei aqui, os riscos de sobrecarga, psicossociais, agora, né? O assédio, que tem que ser analisado, os de acidentes. Eu não sei
se eu respondi se era essa pergunta, né? Mas são esses riscos que a gente avalia ali dentro. Se eu não respondi, me interrompam, tá? Senão eu vou passar aqui já para a segunda. A segunda pergunta que me fizeram está aqui assim, ó, qual o passo a passo básico que a empresa deve seguir para implementar a NR1? Então, eu acho que eu coloquei ali, né, dentro da nossa apresentação, mas vou resumir aqui. Primeiro, você tem que procurar uma empresa de segurança e medicina do trabalho ou nomear um profissional habilitado, engenheiro de segurança, técnico de segurança. Depois disso, você tem a obrigação de fazer o gerenciamento de riscos ocupacionais, o GRO, né? Então, você monta o seu GRO, diz quais são os parâmetros que você vai utilizar, a metodologia, tudo que você vai fazer. Aí, você, dentro do GRO, você vai criar e manter atualizado o seu programa de gerenciamento de risco, PGR. E aí, o PGR ele tem duas coisas ali, né? O inventário de risco e o plano de ação. Você tem que ter essas duas coisas. E você vai incluir dentro desse inventário de risco e plano de ação os fatores psicossociais, tá? Mas incluir quando? A partir de dia 26 de maio de 2026, porque está suspenso, tá? Aí você vai também, é importante falar ali da aplicação da EP, né, da análise ergonômica preliminar, que a gente já falou sobre ela, garantir a participação de funcionários, essas coisas todas. Treinar lideranças e aí vai. É importante a gente falar isso. Tá? Posso passar para a terceira? Vamos lá. Quais são os direitos e responsabilidades dos empregadores em relação à saúde e segurança? Então, antes de falar de norma, eu tenho que, no ordenamento jurídico, olhar o que está acima. Primeiro, quem está acima? CLT fala o que no artigo 157? Garantir um ambiente de trabalho seguro e saudável. Está na lei. Então, essa é a responsabilidade. Tá? Fazer cumprir as NRs. Fornecer EPI e EPC adequado. Elaborar PGR. Investigar e registrar acidentes. Promover ações preventivas. Está tudo isso lá na CLT. Essa é a obrigação legal. Se você não cumprir o que está nas normas, você não está só ferindo uma norma, você está ferindo uma lei. Tá? Você pode responder legalmente sobre isso. Eu tenho um caso aqui de um colaborador que veio a falecer e o empregador está respondendo criminalmente, tá? Porque ele não cumpriu as leis de segurança do trabalho. Você tem ali um dolo eventual, né? Onde você assume a condição até mesmo de matar quando você não cumpre essas leis. Nesse caso, o funcionário trabalhava a 6 metros de altura, sem o uso de proteção adequado, não teve treinamento, não teve nada, estava sem proteção de cinto, sem nada, ele caiu, teve um infarto, caiu, morreu, e o empregador está respondendo criminalmente por isso. Quarta pergunta, quais são os direitos e responsabilidades dos trabalhadores em relação à saúde e segurança do trabalho? Acho que a mesma coisa ali, a própria CLT fala, né? A CLT, no próprio artigo 157, no 58 também, ele fala sobre isso. Ele fala que é a obrigação do trabalhador promover ali um ambiente seguro de trabalho. Obrigação do trabalhador está lá na CLT e também está na NR, tá? A NR também fala que a obrigação do trabalhador também manter um ambiente seguro. Também fala que, ao receber as orientações de EPI, ele tem que cumprir com as diretrizes propostas pela empresa ali, tá? Ele tem que receber essa orientação, ele tem que receber o treinamento, tem que participar das ações da empresa em relação à segurança do trabalho. É uma obrigação dele também, por exemplo, denunciar em caso, ou se negar a fazer algo que seja completamente inseguro. Então, cabe ali ao colaborador também, por exemplo, utilizar o EPI. Se ele não utilizar sem uma justificativa, sem alguma justificativa, ele pode ser mandado embora por justa causa da empresa. Então, ele tem que cumprir, é a obrigação do funcionário cumprir. E a obrigação da empresa fazer cumprir as normas de segurança, tá? A quinta pergunta: o que fazer em caso de acidente ou incidente no trabalho? Então, vamos lá. Primeira coisa, quando tem um acidente no trabalho, gente, a gente já está fugindo um pouco do psicossocial, mas vou responder. Primeiro, afastar todo mundo, né? Você tem que isolar aquela área ali,
prestar o socorro, encaminhar atendimento médico, chamar o responsável, o SESMIT ali, o pessoal do SESMIT, que é o engenheiro de segurança, o médico do trabalho e tal, fazer a CAT, é isso aí que a gente precisa estar fazendo e entender o que aconteceu, fazer a investigação disso, tá? A gente precisa fazer. E a última pergunta aqui, o que é assédio moral? O que é assédio moral no local de trabalho e como prevenir? Então, vamos lá. O que é o assédio moral, né? O assédio moral é uma conduta abusiva, né? E se ela for repetitiva e prolongada, isso pode gerar ali transtornos para as pessoas envolvidas. Isso pode ferir a dignidade, a integridade psíquica dos envolvidos, causando ali, sei lá, uma humilhação, um constrangimento, né? Então, assim, alguém que foi humilhado publicamente, uma desqualificação de desempenho de forma muito agressiva, isso tudo aí é, é o assédio, né? Isso tudo é assédio moral e o sexual, acho que precisa, né? Quando alguém o assexual é como alguém que tem uma posição acima do outro, né? Ele utiliza daquilo ali para ter vantagens sexuais. Isso aí é um assédio sexual, ou até mesmo dois trabalhadores até mesmo na mesma função dentro da empresa e fica ali o tempo inteiro batendo naquela tecla, querendo tirar proveito da situação para ter vantagens sexuais. Isso aí seria o assédio sexual, tá? Mas vamos lá. Como prevenir isso, né? Estabelecer política de prevenção de riscos psicossociais, fazer lá o programa de riscos psicossociais, incluir o tema no PGR e nas ações da CIPA, caso não tenha CIPA, da empresa, aplicar os questionários que a gente está fazendo aqui, mas de forma anônima, porque é uma obrigatoriedade que seja de forma anônima, tá? Fazer oficinas, tá? Treinar a empresa, não só os colaboradores, como também as lideranças, e ter um canal seguro de denúncia. O funcionário precisa ter um canal para que ele possa dizer ali o que está acontecendo sem que ele seja descoberto e que ele não corra riscos, tá? Então, isso aí é muito importante. As perguntas que me foram enviadas foram essas. Vocês teriam alguma outra pergunta? Não sei se deixa eu ver se o chat aqui tem alguma coisa. João, pode solicitar pelo sindicato também. Ó, tem o telefone do sindicato. Gente, quem tiver qualquer dúvida aí, pode falar com o sindicato direto, tá? Perfeito. Tá, beleza. Alguma outra pergunta? Estou aberto agora aqui. Tudo que já foi passado já foi respondido. João, por acaso vocês têm, ou em alguma dessas normas, ou isso fica a critério de cada empresa, fazer esses questionários, fazer esses levantamentos? Tem alguma orientação disponível para começar essa pesquisa? Não sei se o termo correto seria pesquisa, mas esse levantamento Sim. do que poderíamos ter e o que deveremos fazer para evitar essa, essas situações, porque o ergométrico a gente já tem há muito tempo, PCMSO, PPRA, a gente já tem aquelas diretrizes. Mas esse agora, essa psico, ela é mais nova. E às vezes a gente pode não saber direito como iniciar, embora vai começar em maio de 2026, mas se a gente já quiser começar a preparar, não obrigatoriamente, mas voluntariamente, e a gente já estar preparada quando a norma entrar em vigor, mesmo que ela não seja no primeiro momento punitiva, mas sim orientativa, mas a gente já tem esse espaço de tempo, quase um ano, né? O que a gente pode fazer internamente nas empresas? Perfeito, excelente pergunta. Então vamos lá. Primeiro, esclarecer o seguinte: a norma vai entrar em vigor em 2026 e não vai ter mais esse espaço de ser apenas educativa. Então, assim, a gente tentou fazer a parte educativa para depois ser punitiva, mas a gente teve ali um problema legal que traria uma ilegalidade a esse fator, então ela está totalmente suspensa, tanto a educativa quanto a punitiva. Mas em dia 25 de maio de 2026, ela já entra, educativa e punitiva. Então a empresa deve se preparar nesse ano. Então fazer isso que você está solicitando é uma obrigação da empresa se preparar para isso.
Com esse monte de dúvida que apareceu, o próprio Ministério do Trabalho ele lançou lá no seu site oficial um guia de informações sobre os fatores de riscos psicossociais relacionados ao trabalho. Ele já tem lá guia que a gente pode se basear nele para preparar dentro da nossa empresa, tá? A segunda coisa que a gente que foi perguntada ali, existe um modelo, né? Existe um manual que a gente tem que sempre as mesmas perguntas? Não, não e nem pode ser, porque não é algo não é um modelo pronto para todas as empresas. A gente tem que entender o ambiente de trabalho que nós estamos. Mas a gente precisa fazer um tipo de perguntas, né? Entender ali quais perguntas devem ser feitas dentro daquele ambiente de trabalho para que a gente possa reconhecer, avaliar, mensurar, né? E mitigar os riscos que está sendo exposto naquele ambiente de trabalho. E depois que a gente tem essas informações desses questionários, a gente vai lá no PGR e faz a matriz de risco. E monta dentro, depois dessa matriz de risco ali, a gente faz matriz de risco, não, a gente vai chamar até de inventário de risco. Depois que a gente faz esses inventários, de que a gente reconhece todos esses riscos, a gente vai criar o plano de ação para isso, tá? Para a gente poder mitigar os riscos que a gente encontra em relação aos psicossociais. Ficou alguma dúvida, Diva? Não, não. Não. Já deu um Silvia, esclarecimento. a Silvia pergunta aqui, ó, se eu posso exigir que o funcionário responda. Gente, vamos lá. A gente não pode exigir nada, né? A gente não pode chegar e botar uma arma para você ter que fazer. Você não pode exigir. Porém, é uma atribuição, inclusive foi até falado aqui, ó, é uma atribuição da empresa fazer cumprir as normas de segurança. E é uma atribuição do funcionário cumprir com as normas de segurança. Se você vai fazer cumprir e ele se nega a cumprir, você tem várias ferramentas, vários instrumentos para fazê-lo cumprir. Primeiro, você vai fazer uma advertência verbal. Você vai falar para ele, olha, você tem que cumprir com as normas. Ah, mas eu não quero responder os questionários. Quando a gente mandar fazer os questionários, não é uma exigência, não é uma obrigação legal, mas eu preciso ter um mínimo de informações ali. Então, por exemplo, se eu preciso ter um quantitativo ideal. Então, por exemplo, se eu consigo atender um percentual que seja representativo, e aí eu tenho que olhar a matriz de probabilidade para isso, aí depende da quantidade de funcionários, você tem até ali NBRs que tratam sobre esse temas, né? Que fala, por exemplo, para se eu tenho 90%, quantos funcionários eu preciso estar avaliando? Então, 70% dos funcionários têm que estar sendo avaliados. Então, a gente precisa ter ali um mundo mínimo para isso. O ideal é que todos fossem avaliados. Mas se eu não tiver uma representatividade, os meus dados não serão válidos. Mas se um ou dois se ligarem a fazer, não terá um prejuízo. Mas se eu só tiver dois funcionários, né, você não vai conseguir fazer a gestão da sua empresa. Então depende do mundo que você está. Mas exigir você não pode, mas se ele não fizer, você não consegue fazer a tua gestão. E aí você tem a obrigação de fazer a gestão. Aí você vai ter que tomar decisão, mas você não tem embasamento legal para exigi-lo, para obrigá-lo a fazer, tá? Não tem, não. Boa pergunta. Mais Aí alguma? terá que ser mais pelo convencimento, pela Vai argumentação, ter que por ser. mostrar a importância para ele, principalmente, Isso, porque o empregador ele está querendo cumprir exatamente. conforme é a obrigação dele, em prol, principalmente, o maior É, beneficiário, no meu olhar, todas essas normas trabalhistas são a favor do empregado, para que ele tenha preservação da sua qualidade de vida. Um dos itens mais difíceis que sim, eu acredito que seja vir a ser avaliado é o estresse, porque a gente vive em estresse da hora que levanta até a hora que dorme. Então, não é o estresse
a gente vive, a gente convive, e o que gera depressão e outras tantas situações não é apenas do local do trabalho, é também do nosso cotidiano. Então, fazer essa separação, é óbvio que aí os profissionais da área de saúde, eles têm todas as suas técnicas e todos os seus é, conhecimentos para poder estar avaliando esse resultado. Mas hoje em dia, às vezes, é até difícil você conseguir encontrar pessoas que tenham um nível de estresse bastante baixo, vamos dizer, que traga uma normalidade para a qualidade de vida das pessoas. As próprias redes sociais geram muita ansiedade, a rapidez com que tudo está se exigindo, né? A ansiedade que a gente tem, ainda não passou uma mensagem, já quer a resposta. Se a resposta não chegou, você já liga. Isso tudo vai criando um desgaste bastante grande em todos nós. Mas acredito que terá aqueles que farão a avaliação, aqueles que irão verificar a aplicação das normas, das leis e dessa norma específica, a NR1 agora, também precisarão estar bastante atentos em como encontrar esses resultados, não apenas oriundos do trabalho, mas oriundos de toda uma consequência da vida de cada um. Isso, isso é pensado? Como é que isso foi Então, Diva, elaborado? então, é muito importante que a gente saiba diferenciar o que é risco psicossocial do que é risco psicossocial relacionados ao trabalho. A gente, como prevencionista na área de segurança do trabalho, a gente só vai abordar os riscos psicossociais relacionados ao trabalho de forma preventiva, de forma de prevencionismo, antes de acontecer. Então, a gente vai analisar o ambiente de trabalho para avaliar se nele ele é um causador de estresse e quantificá-lo, tentar de alguma maneira entender o tamanho desse estresse. Quantificar não seria a palavra, mas olhando dentro de uma matriz, a gravidade. Essa é a pergunta, o agravo que isso pode estar acontecendo, porque não é quantificável, mas a gente consegue fazer entender o agravo disso. E entender que aquilo que não é do ambiente de trabalho tem que ser passado para os profissionais. Aí sim entra o médico do trabalho, ou entra o médico especialista, um psiquiatra, né? Entra um psicólogo, aí vai, aí é posterior. A clínica médica ela vem posterior. Se ele traz do ambiente externo um estresse, nós dentro do nosso ambiente de trabalho nós temos que ter uma visão sobre isso, mas temos que entender e levá-lo para o profissional. Dentro da NR1, dentro do programa de riscos psicossociais, isso não vai entrar. O que vai entrar nos riscos psicossociais são aqueles estresses oriundos do trabalho, o que a gente identifica. E aí sim, quem vai ter que ter essa visão são os profissionais da área de segurança, o engenheiro de segurança, técnico de segurança principalmente, que são eles que elaboram o PGR. São eles os profissionais habilitados a elaborar o PGR, nem o médico do trabalho, é o engenheiro e o técnico de segurança. A gente está ali para entender o ambiente e ver os riscos disso e entender os agravos e potencializar, entender ali o que é grande risco, né, o que tem grande perigo, o que não tem. Visto isso, se porventura o funcionário teve esse estresse, ele está estressado, seja por qualquer motivo, do trabalho ou não, ele tem que ir para a clínica médica, já não entra mais no nosso NR1 aqui nos riscos psicossociais do nosso programa, tá? Ah, tá. Tá ok. Então tá bom. Perfeito. Isso. Tá ótimo. Com Então, certeza, em gente, algum outro momento, a ah, gente vai pedir socorro para você de novo, para trazer pode outros compor com a gente. esclarecimentos, A Solo está tá sempre à certo? disposição de vocês, tá? A Solo está aí há muito Uhum. tempo sendo parceira da Sindiconte, um prazer para a gente. Agradecer também ao Cindy Lojas, né? Publicou lá a nossa palestra. Quero agradecer também ao pessoal da Cindy Lojas e todos os contadores, contabilistas e profissionais de RH. Tem cliente nosso da Solos aqui também participando.
tem funcionário nosso participando, amigos meus pessoais participando. Eu gostaria de agradecer a todos vocês que vieram aqui assistir essa palestra. Meu muito obrigado. Obrigado principalmente aí ao sindicato, ao Sindiconte, por mais uma vez estar aqui me convidando. É um prazer estar com vocês, tá, gente? Obrigado mesmo. Tá? E obrigada pela sua disponibilidade. Faça sugestões, todo o grupo que está aqui conosco, façam sugestões nessa área nova, né? Nova entre aspas, Sim, mais agora divulgada, vamos dizer assim, porque ela já é, existia, mas era um pouco adormecida. E agora, então, sim. ela está em pauta. Então, se houver alguma abordagem que a gente possa trazer você de alguma forma para ajudar nesses esclarecimentos, contem sempre conosco lá no sindicato e muito te Obrigado. agradeço muito a sua disponibilidade desse tempo todo. E não sei, Evelyn, Amanda, se a gente tem como fazer uma foto, não sei se as pessoas teriam Ah, legal, possibilidade né? de abrir aí Faz as suas aí. Vamos câmeras sim. para a gente registrar, Vamos então, lá. esse momento tão oportuno e a gente não esquecer de que estivemos juntos aqui. Isso é sempre bom, não é? Memória e história da nossa trajetória. Legal.